só esperar a gravação aqui. Então, oi, Thiago. Por ser a nossa última aula antes desse recesso, temos um médico com a gente hoje, um futuro médico, o doutor Felipe, que com muito orgulho foi meu aluninho, né, irmão da Thaís. A Thaís também está toda orgulhosa do ladinho dele. Então, a partir de agora, vocês podem digitar no chat e assim, tenho pergunta, tá? Mas... Só um pouquinho. Então, coloquem no chat, tá? Hoje o prof não vai fazer por ordem alfabética. A minha primeira pergunta para o Felipe tá? Daí vocês podem também perguntar outras coisas. Como vocês estudam, Felipe, corpo humano em uma faculdade? Vocês estudam só pelo livro ou vocês têm que mexer com pessoas para brincar? Brincar não, para aprender a fazer cirurgia. Como que é, Felipe? Então, depende da faculdade. Na Positivo, por exemplo, eles só usam o tipo boneco ou a estrutura de plástico, sabe? Tipo, não é o corpo de verdade. Eles usam, tipo... É meio que um corpo simulando como seria de verdade, mas é de plástico. Na PUC, não. Na PUC, a gente tem os cadáveres mesmo, que eles ficam... Ou tem uns que eles são, tipo, mais seco, que eles já são conservados para ficar exposto, tipo, na sala. Ou tem uns que ficam no tanque sendo conservados. Daí esse a gente só tira quando vai ter aula. Que daí eles ficam cheirando formol. E daí é bem forte o cheiro. Tipo, todo mundo fica chorando durante a aula por causa do cheiro do formol, que é o produto químico que eles usam. Que daí ele conserva mais. Ah, formol, galerinha, lá no laboratório, aqueles bichinhos que ficam, escorpião, cobra, para não apodrecer, o certo era deixar no formol. Eu não sei se lá no colégio é formol que eles usam. Até porque o cheiro é muito forte, né, Felipe? Diz que o cheiro é horrível, muito forte. né? Sim. E qual que é o primeiro contato que você teve? Fez o quê nesse cadáver? Então, no começo a gente aprende mais a teoria, assim, e daí na primeira aula a gente só passa pelas salas de anatomia, né? Que a anatomia é a disciplina que a gente vai aprender sobre o corpo, sobre as estruturas. É só, tipo, saber o nome e onde que ficam as partes do corpo. Para aprender como funciona, daí a outra matéria que se chama fisiologia. Olhem só, galerinha. Então, a gente tem o tema ciências, né? A prof explica o corpo humano, a prof explica pelo livro, a gente vê pela apostila. Ele tem oportunidade de ver pessoalmente. Então, olhem só, quem tem curiosidade em ser médico dessa sala, pergunte para o Felipe, né? A Thaís sempre me dizia que ela quer ser médica, mas ela dizia que não gostava de hospital. Eu dizia, mas como é que você vai ser médica se não gosta de hospital, né? Então, o Antônio quer falar. Pode falar, Antônio. Para que você vê as duas bolinhas? Da garganta, Antônio? Não, de As baixo. amígdalas? Não, de baixo. Não, então, Antônio, essa pergunta o Felipe ele não vai responder, porque se a gente for responder todas as perguntinhas, para que serve o estômago, para que serve os pulmões, a gente não consegue em meia hora. As perguntas têm que ser assim, do curso dele. O que vocês querem saber que aprendem em medicina? Tá? Quem tem uma pergunta, pode abrir o microfone. Eu vou tirar uma fotinha aqui bonitinha de vocês. Vocês estão com vergonha de perguntar? Vocês perguntam tanto na aula. Quem? O Iago? Não dá para entender, Iago. Iago, não dá para entender. Você quer digitar no chat, Iago? Oi, Iago! Deixa o microfone. Desliga o fone, Iago. Pronto, o prof já desligou. Alguém mais? Senão o prof vai ficar perguntando para ele o tempo inteiro. Eu queria que vocês perguntassem. Pode perguntar, hein? Iago, a prof vai ter que te cortar
Da reunião daqui a pouco, se você ligar o microfone de novo. Pode perguntar, Lívia. Eu quero saber qual é o nome do menor osso do corpo humano. Lembra que a prof falou, a prof já tinha falado que era o estribo lá do ouvido, é isso, né, Felipe? Tem o estribo, o martelo, eles estão dentre os menores, né? Mas o estribo é o menor. Mas assim... Da orelha interna. Dúvidas sobre o curso, a faculdade, senão a prof vai perguntando para ele, que eu tenho um monte de dúvida. Meu Deus, cada criança tímida! Olha, a minha pergunta é a seguinte: você quer perguntar, Davi? Que o Davi fica aqui. Não, é que Tiago. Você está aprendendo a fazer cirurgia na faculdade? Então, eu ia aprender nesse semestre agora que teve o coronavírus. A gente ia aprender a fazer 4 cirurgias em porco mesmo. Daí era uma equipe de 4 alunos, daí um era o anestesista, 2 seriam cirurgiões e o outro era quem passa os instrumentos, o instrumentador. Mas Obrigada. daí, como teve o coronavírus, daí a gente não teve essas aulas ainda, a gente vai fazer só depois. Daí, nesse período, a gente só aprendeu a parte teórica, por enquanto. Tipo, de como que vai ser feita a cirurgia, mas fazer na prática a gente não fez ainda. Ai. Eu fico assistindo essas séries de médico, diz que nem todas são muito realistas, né, Felipe? Diz que a maioria não é muito aquilo que passa, né? De série não. De série não, né? Ó, o Miguel quer. Fala, Miguel. Quanto tempo demora para ser um médico? E agora, Felipe? Quanto tempo demora? Depende de qual especialização você vai querer fazer. Se você quer ser só médico, se formar e atender numa clínica geral, são só os 6 anos da medicina normal, que o curso demora 6 anos. Daí, dependendo do que você mais vai querer fazer, daí varia de cada especialização. Um cirurgião, dependendo de qual área que ele quer, se ele quer ser urologista, por exemplo, ele vai ter que fazer clínica geral, que é de 2 a 3 anos, e daí ele vai ter que fazer a especialização na urologia, que daí também já mexe em cirurgia. Um neurologista, daí ele só faz ele se forma 6 anos, e daí ele faz o curso da neuro, que daí é 3, 4 anos. E o neurocirurgião também, daí vai depender de qual especialização você quer. E você já sabe o que você quer, Felipe? Eu tendo para neurologia. Neurologia, gente, neurologia é o cérebro. Pensem que área enigmática que é a área cerebral. Tudo que nós estamos fazendo agora precisa do nosso cérebro, precisa do comando do nosso cérebro. Você imagine, na minha opinião, de leiga, Felipe, que acho que é uma das piores, né? É um dos piores cursos, eu acho que para fazer a área de neurologia, né? Não sei, estou errada? De dificuldade? Acho que sim, É um curso que bastante gente não gosta de aprender a passar no curso de medicina mesmo. Um monte de gente não gosta. Porque é bem complexo, né? Porque você tem que saber a anatomia, a gente aprende anatomia, que daí dá para todas as dermatologia, gastrologia, nefrologia, todas dessas especializações você usa a anatomia. Só que a neurologia tem a anatomia própria dela, que é a neuroanatomia, que é uma disciplina à parte. Gente, para vocês terem uma noção, para fazer uma cirurgia no cérebro, você tem que cortar o crânio. Eles têm que usar aquela maquininha, tipo uma serrinha assim, abrir o crânio. É isso mesmo, Giovana, o impacto da Giovana lá. Para daí eles tirarem aquele pedaço do crânio para mexer com o cérebro, porque o nosso cérebro está protegido pelo crânio. O Edu também está assustado lá, Edu. Pense então a complexidade que é. Eles usam tipo uma furadeira, uma broca, e fazem 3 furos assim no crânio, e daí eles cortam com uma serra para tirar a parte do tampão. Furadeira de barulho mesmo. É bem parecido com uma broca normal, assim. Olha só. Viu, Giovana? Você queria ser médica? Viu? Não.
Tá, e a tarefa que eu passei para eles hoje era sobre doenças bacterianas, tá? Ou virais, né? O Gustavo já se antecipou e já fez. Na tua opinião, qual que é a pior doença bacteriana para pegar, Felipe? Será que é meningite ou tem pior? Sempre vai ter umas bem raras, né, que são, tipo, incuráveis. Mas as meningites são bem graves, as bacterianas, né? Normalmente, assim, a diferença de um quadro viral para um bacteriano é que o viral, ele é mais rápido que o bacteriano. Felipe, ó, nós estamos aprendendo sobre vacinas, galerinha, e doenças virais e bacterianas. Prestem atenção que o Felipe está falando agora. Olhem só sobre as doenças. Vai, Felipe fala de novo lá, que até eu não sabia isso. Normalmente, um quadro viral, ele é mais rápido que um bacteriano. E daí tem as infecções por fungo, que delas são mais crônicas, que elas demoram mais para desenvolver e são mais arrastadas. Mas normalmente o viral, o próprio organismo, né, se cura. O antibiótico, ele só serve para bactéria ou para fungo. O viral, o antibiótico não adianta para nada. Daí, por isso que normalmente, se você está com virose e vai no médico, ele não te dá nenhum antibiótico e manda você voltar para casa. Só te dá algum analgésico, alguma coisa para dor. Mas ele não te dá um remédio para matar o vírus, porque o vírus depende de você matar. A não ser que seja muito grave. Daí existem alguns remédios para vírus, mas a gente evita bastante, porque tem bastante efeito colateral. Olhem só, mamães, não sei se as mamães estão perto, gente que vive em pediatra. Olhem que interessante. Por que às vezes o pediatra diz é virose, é virose? E a gente sai braba às vezes dizendo que eles só falam que é virose e não. E olhem só, eu não sabia disso. Eu sabia da bactéria, do antibiótico. E o nosso próximo conteúdo é fungo, Felipe, que vai falar sobre as doenças por fungo também. Então, então, quando o médico fala que é virose, dá para acreditar no médico mesmo, não tem remédio. Só trata o sintoma, não trata o vírus, né? Esse não tem como a gente tratar por enquanto. Se alguma mãe quiser falar no lugar do filho, pode perguntar aqui. Iago, pode falar. Iago, se quiser, ele escreve no chat a pergunta. Iago, digita no chat a pergunta, que o teu microfone tá bem ruim, sabe o Darth Vader? Tá bem assim. Então, é por causa do microfone dele, tadinho. Ele não conseguiu digitar. Mais alguém, gente? Prof. Fala, Bia. Então, eu quero saber quanto tempo demora uma cirurgia. Oi, Iago, estou preocupada com você. Também vai depender da cirurgia que você vai fazer. Se for uma cirurgia bem simples, em 2 horas a pessoa faz. Tipo, alguma coisa, sei lá, na pele, reconstrução de alguma coisa bem pequena. Agora, se é uma neurocirurgia, por exemplo, no cérebro, ela pode durar de umas 4 horas, vai depender também de onde está. Se for uma cirurgia simples, em 3 horas você faz. Tudo vai depender do estadiamento e do que você vai tratar. Tipo, se for câncer e está bem disseminado, a cirurgia pode demorar 8 horas. Ui! É verdade que tem cirurgias que levam quase o dia inteiro? Tem algumas que sim. Imaginem. Diz que tem médico, mas daí acho que é mentira, né? Que tem médico que chega até a fazer lanche no centro cirúrgico. Não pode, né, Felipe? Tem isso. A gente dá uma pausa e come. E deixa o paciente aberto lá? Nessas bem grandes, sim. Eu tenho uma dúvida do 5º ano. A gente estava aprendendo sobre o coração. Tem cirurgia, é verdade que tem cirurgia cardíaca que você tem que tirar o coração para fazer a cirurgia? Sim. Daí tem uma máquina à parte que você vai controlar a circulação, né? Para fazer o papel do coração enquanto você está mexendo nele. Vocês viram a naturalidade que ele respondeu isso? Ele fez assim, ó. Sim, tira o coração, sim.
tira o coração. É bem natural. Que bom, Felipe. Ainda bem que existem pessoas assim que têm essa vocação. O Antônio quer falar. Fala, Antônio. Prof, tem doença viral e o que mais mesmo? Bacterianas. Lembra que a prof mandou aquele quadro? Existe dos dois tipos, viral e Você sabe qual que é o nome? E a doença é a mesma? Não. A mesma não, mas elas podem existir juntas. Tipo, a mesma, não existe uma doença que é das duas, mas enquanto você está tendo uma viral, você pode ter uma bacteriana. Tipo, o Covid, ele é uma doença viral, mas eles dão antibiótico também para evitar que você desenvolva uma infecção bacteriana junto. Que você tem uma pneumonia bacteriana. Mas é porque não tem remédio ainda, porque na época da H1N1 tinha o Tamiflu, né? Pro corona não tem, só tem. Não tem o remédio ainda, né? Daí você falou que. Eficaz, não. Eu não entendi o que você falou da parte do Covid, que daí às vezes você tem que dar um Eles dão, eu acho que é a azitromicina, né? Que eles dão junto. Tipo, a pessoa interna e eles dão azitromicina, que é um antibiótico, que é para evitar desenvolver uma bacteriana junto, uma infecção bacteriana, porque sempre que alguém interna no hospital, ela tá sujeita a pegar uma bactéria mais grave do que tem aqui, tipo, fora do hospital. Porque dentro do hospital, como eles usam muito antibiótico nos pacientes, as bactérias que ficam lá, elas vão ser mais resistentes. Elas são mais fortes porque lá eles usam mais coisas para matar a bactéria. Então, as bactérias que ficam dentro do hospital, elas têm que evoluir para ficar mais forte. Na seleção natural, né? Eles já aprenderam a evolução um pouco? Que tal isso? Ó, o Thiago quer falar, só confirme para mim se é. O Gustavo, ó, digita uma vez só no chat a partir de agora quem quer falar. Só uma vez. Tem gente que está digitando um monte de vezes aqui. Então, vamos lá. A partir do Thiago. Pode falar, Thiago. Quanto tempo demora para se formar, para ser cirurgião geral? Para ser cirurgião geral são 6 anos de medicina e mais, agora não vou saber dizer com certeza são 3 ou 4 anos, mas então é no mínimo 9 anos. Obrigado. Léo Riva, pode falar. Como é que eles congelam os órgãos e depois conseguem colocar nas pessoas de volta? Como assim congelado? Que você diz tipo de transplante? Aham. É assim, ele nunca fica congelado, na verdade. Tipo, se alguém é doador, vamos supor que eu sou doador, e daí eu morri num acidente de trânsito, e o meu coração não ficou danificado no acidente de trânsito. E eles conseguiram chegar muito rápido no meu corpo para salvar, daí nesse tempo eles não chegam a congelar, eles só colocam no gelo, mas você tem lá um tempo de 3 a 5 horas para você conseguir fazer a cirurgia direto, entendeu? Mas normalmente o transplante é assim, é alguém que teve um AVC que está em coma. Daí essa pessoa está na UTI e ela está apagada. E não tem mais... Os médicos acham que essa pessoa não vai voltar a conversar, a ser consciente de novo. Daí a família decide, tem todo um protocolo, a família vai decidir se aquela pessoa pode doar os órgãos que ela tem, que pode ser... Um monte de coisa pode ser doada. Pode ser pele, a córnea, o coração, rim. A pessoa pode doar vários órgãos dela. Até pele. Sim. Existe banco de pele. Miguel. Como que eles, tipo, quando você quebra um osso, eles parafusam para conseguir a cicatrização ser melhor? Como que eles fazem? Como que eles parafusam? Tá. Também vai depender do tipo de paciente. As crianças, é difícil a gente colocar uma prótese assim, parafusar. A criança, ela pode quebrar o osso e você deixa ele até meio torto e mesmo assim o corpo dela vai regenerar e vai deixar os ossos alinhados.
Agora, quando a pessoa é mais adulta, à medida que a gente vai envelhecendo, um idoso, por exemplo, você vai ter que colocar uma prótese. E daí é igual, sei lá, um mecânico. Você vai furar com, você usa as mesmas coisas. A broca, você vai usar parafuso. Sabia Eles que usam até martelo, às vezes. a minha mãe fez uma cirurgia dessa e ela acordou na metade da cirurgia. E ela acordou com o barulho da serra, que eles estavam secando o osso dela. Ai, meu Deus. Sim. Ó, só para dar tempo aqui, o Iago. Vamos ver se agora deu certo o teu microfone, Iago. Não funcionou. Tá, Iago, digita no chat a tua pergunta, Iago. Senão eu vou ficar com dó de você que você não conseguiu perguntar. Digita no chat que a prof lê a tua pergunta, tá bom? Gustavo. Não, minha pergunta é quase igual ao do Miguel. Quase a mesma coisa. Mas se mudar de ideia, pode perguntar. Pedro, daí o Antônio. Um dia eu vi um vídeo que uma pessoa pegou um montão de bactérias, tipo, de terra, daí colocou num copinho. Por que as bactérias ficaram tudo branca? Esse copinho, ele era bem raso, assim, bem pequeno? Sim. Tipo, de altura? Uhum. O nome disso é uma placa de agar, que eles chamam. Que dentro desse copinho, ele tem uma gelatina que é para crescer as bactérias. Daí, sempre que a pessoa tem uma suspeita de uma infecção, a gente vai fazer isso e vai mandar para um laboratório, que daí eles vão, tipo, vamos supor que eu tô suspeitando que você tá com uma infecção bacteriana nas amígdalas. Daí eu pego um suave, que é um cotonete, e daí eu vou passar dentro da tua boca, e daí depois eu pego esse cotonete e eu passo nessa placa com essa gelatina. Daí eles vão colocar essa gelatina numa estufa, e daí 5 dias depois a gente vai ver o que cresceu lá, entendeu? E daí, dependendo da aparência que ficar essa gelatina, a gente tem como predizer qual que é a bactéria que está te causando a infecção. Tipo, se for branca, eu sei que é um tipo de bactéria. Se ficar mais escuro e ela crescer em várias bolinhas pequenas, é outra. E daí dá para levar no microscópio também para ver o formato da bactéria, que também ajuda a gente a diferenciar bastante. Que show! Que legal! Ó, vai falar o Antônio, o Léo Franquito, daí eu vou ler a pergunta do Iago, tá bom? Pode falar, Antônio. Daí o Edu. Tem transplante de olho? Do olho inteiro não tem, porque o olho, ele é como se ele fosse uma extensão do nosso cérebro. O olho, ele surge de um nervo que sai diretamente do cérebro. E a gente, na parte do sistema nervoso central ali do cérebro e desses nervos que saem bem perto do cérebro, a gente não sabe como fazer para regenerar esses nervos, sabe? Se uma pessoa tem um AVC, a gente não, dependendo de onde ele é, a gente não consegue fazer a pessoa recuperar uma função depois de um AVC, porque a gente não sabe fazer os neurônios voltarem a viver ou repovoar aquele lugar. E daí, se você tirar um olho, você vai cortar bem no nervo do olho, que se chama nervo óptico. E daí, para a gente colocar um outro olho, daí a gente ia ter que costurar no nervo, só que a gente não sabe ainda como fazer o nervo colar de novo, sabe? O nervo voltar a conduzir impulso. Porque o teu olho, ele pega a informação da luz que vem de fora, e daí essa luz vai bater na retina. E daí na retina você tem umas outras células pequenas que vão pegar essa informação da luz que você está vendo e vão mandar para o teu cérebro por meio desse nervo que eu falei. Olha. E daí, só que daí se você fosse trocar o olho, você ia cortar bem a parte das células que estão levando para o cérebro a informação, entendeu? Você pode fazer a prótese, mas não vai enxergar, né? Então por que colocar olho de vidro? O olho de vidro, ele é só estético, ele não funciona, de verdade. É só para a pessoa ter uma estética melhor. Não ficar sem o olho ali. A pessoa não enxerga pelo olho de vidro.
Ah, ó, então o Edu agora, e daí eu leio a pergunta do Iago. Pode falar, Edu. Ah, e o Léo Franquito. Pode falar, Edu. Por que você escolheu ser neuro? Eu escolhi, acho que mais a neuro, porque eu acho que ele é o órgão mais complexo que tem. Ele é o mais, tipo, elegante. Sei lá. Gostei. É ele que comanda tudo que você é, basicamente. A gente está aqui agora assistindo a aula, escutando o Edu, tendo todas as reações por causa dele, né? Léo Franquito, eu vou ter que dar uma apuradinha, senão o professor Edivan fica bravo comigo. Léo Franquito, pode falar. Como surge uma hérnia numa pessoa? A hérnia, ela também vai depender do lugar que ela surge, mas ela vai ser por uma fragilidade ou do músculo que você tem ou da fáscia. A fáscia é um músculo bem mais fino que você tem. E às vezes ela cobre uma parte do músculo. Daí, se você está muito enfraquecido nessa região, teu músculo está fraco, ou você tem algum problema na fáscia, que é essa capinha, a pressão que você tem, porque normalmente as hérnias vão ser abdominais, vão ser perto da barriga. E daí você tem uma pressão dentro da tua barriga que é normal ter. E daí quando é como se você abrisse um buraco na musculatura, e daí como você já tem uma pressão aqui dentro, a pressão vai querer sair. E daí o conteúdo de dentro da tua barriga vai querer sair por esse buraco, e daí vai fazer a hérnia que é essa... Antônio, é tipo uma inchaço assim, uma forma, né? Para eles entenderem por fora, né? Mas, tipo, às vezes no umbigo, que já é meio que uma região que você já tem um buraco ali, às vezes é mais fácil de abrir. Ou a hérnia mais comum, ela se chama hérnia inguinal e ela acontece nos homens. Porque os homens, eles têm... A mulher também tem, mas o homem, como ele tem os testículos, daí ele tem uma região ali que sempre está aberta, que fica perto da virilha. E daí ali, tipo, se a pessoa fuma, se ela toma muito álcool, ou ela tem algumas outras doenças, isso vai deixando a musculatura nessa região mais fraca ainda. E daí favorece que a pressão do intestino saia por ali. Eu vou te perguntar uma coisa que o Thiago perguntou na aula da semana passada, dos homens ter esse calombinho aqui, né, Thiago? Lembra? Você perguntou? Sim. A Thaís até me falou e eu não sabia a resposta. Mas muscular, o que é, né? Eu acho, tipo, certamente é hormonal, né? Pode ser por causa da tireoide aqui, né? Eu acho que é da testosterona mesmo, talvez, sabe? Porque a tireoide dela fica mais para baixo. Mais para baixo, né? Mas aqui é o osso mesmo. É muito difícil. Mas eu não sei também explicar com certeza por quê, mas eu acho que é hormonal, porque normalmente aparece na puberdade, né? Fica mais evidente, assim. Ó, eu só vou ler a pergunta do Iago, porque o nosso tempo já acabou. Ele perguntou, na realidade, acho que o Felipe já respondeu. Como que a pessoa não morre quando faz a cirurgia de coração? Acho que o Felipe já tinha respondido que uma máquina, Iago, fica pompando. Eles pegam uma máquina e daí eles vão conectar nessa máquina as artérias e as veias da pessoa, que a gente tem a artéria aorta e a pulmonar, e daí a gente tem as veias também, a cava superior, inferior e as veias pulmonares. E daí eles conectam todos esses vasos que vão para o coração, eles conectam nessa máquina, e daí essa máquina vai ficar fazendo o sangue circular. Viu só? E o Pedro, ali para finalizar... Tem como colocar algum de animal humano? Boa pergunta. Colocar o quê? Órgão de animal. Tem, mas, tipo, às vezes, vamos supor que alguém queimou uma pele. O que hoje em dia eles fazem, às vezes, usar em cima da queimadura, eles colocam alguma pele de animal mesmo. A camada mais superior da pele sobre a... Tipo, eu queimei meu braço. Daí eles colocam um recorte ou de pele de porco ou de pele de tilápia também. Pele de tilápia ficou bem... queimadura de tilápia, que eles colocam no planto.
E daí eles secam essa pele e daí eles colocam em cima da queimadura. E daí ajuda a regenerar, mas depois você tira. Depois Não você fica tira. para sempre. Eu vi Mas, às vezes, também, em cirurgia do coração, você pode usar, tipo, a pessoa tá com um problema na válvula, que a válvula é o que fecha eles estudaram átrio, ventrículo? Não, só no 5º ano. No 5º Tá. ano você estudou. Dentro do coração, você tem várias câmeras, assim, vários espaços que o sangue entra e sai. E daí, entre esses espaços, você tem umas portinhas que abre e fecha. E daí, às vezes, as pessoas nascem com um problema que essa porta não abre direito. Ou, com o passar do tempo, a pessoa vai envelhecendo e a porta também para de abrir. Ou ela abre muito fácil. Daí, você tem que fazer uma cirurgia para arrumar essa porta. E daí, que daí se chama válvula, isso. E daí, você pode pegar a válvula de um coração de um porco e colocar em uma pessoa que dá certo também. Olha só, eu coloquei sem chat agora, só o Léo Riba para terminar, porque nós estamos finalizando a nossa aula. Então, pode falar. Usa fogo Para ressuscitar uma pessoa. Ô, Antônio, agora vamos falar. Daí você, qualquer coisa, deixa a pergunta para mim, Antônio, e quem tiver ainda, daí de repente eu respondo ou mando para o Felipe, que eu não quero atrapalhar a aula do Prof. Edivan, tá bom? Então, Léo Riba, daí depois o Antônio fica para o final da aula para me perguntar, tá, Antônio? Pode falar, Léo. Dá para ressuscitar uma pessoa, então? Por que então? Dá para ressuscitar uma pessoa? Então, é que, tipo, ele falou então, tipo, como se fosse uma conclusão do que eu já falei. Porque daí dá para tirar o coração e colocar outro, ou uma máquina. Então, mas é porque quando você tira o coração dessa pessoa na cirurgia, primeiro que ela tá sedada e ela tá viva quando isso tá acontecendo, né? Quando você morre, a cada minuto que passa, algumas células tuas vão morrendo. E quando você morre, o teu sangue ele vai ficando mais ácido também. O que vai piorando o funcionamento, porque no nosso corpo a gente precisa que tenha o pH certo no sangue. O pH tipo, o teu sangue ele não pode ser muito ácido. Ele não pode ser muito ácido. E daí isso que é o pH. Eu não sei Tadinho do Fê. Não, Fê, nem precisa se prolongar. Não, mas assim, à medida que o tempo vai passando, as células tuas vão morrendo. O cérebro, por exemplo, a cada minuto que você fica sem oxigênio, vários neurônios teus vão morrendo e eles não voltam a funcionar normal. E daí no teu cérebro você tem as funções que vão te mandar respirar, tipo, você não sabe, você respira sem pensar. E se você perde muito tempo ficando sem respirar, vai morrendo a tua parte que manda respirar também. Então, daí, por mais que você ressuscite a pessoa e faça voltar o coração e a circulação, o cérebro não vai estar funcionando para mandar a pessoa respirar. Isso que são os neurônios, né? Que são células que não se regenera, né? Então, para não atrapalhar a segunda aula, eu queria agradecer de coração ao Felipe. Eu acho que o Felipe, além de médico, vai ser um bom professor se ele quiser investir na área de dar aula em faculdade. O que vocês acharam? Vocês não acharam ele excelente na aula? Sim. Muito bom. Muito bom, né? Então, Sim. em vez de dar tchau, agora nós vamos fazer isso aqui. Abrir o microfone. Ó. Agora se for uma coração é atividade. Então vão indo para agora. Férias, meus amores. Beijos. Tchau, obrigado. Se quiser perguntar, daí pode mandar para aí depois. Tá bom. Tchau. Posso colocar no filtro? Thaís, chama eu, só para agradecer ele. Hein, Thaís? O quê? Eu queria agradecer